Nessas águas, encontraram um tubarão que esqueceu de morrer. Nasceu durante o reinado de Jaime. Primeiro era jovem quando René Descartes expôs seus princípios filosóficos. Quando ocorreu o grande incêndio de Londres, o tubarão era adolescente enquanto Jorge II estava no trono. Chegou à maioridade no início da Revolução Americana e sobreviveu a 2 guerras mundiais. É um tubarão da Groenlândia e sim, agora é oficialmente o vertebrado mais velho do planeta. Um animal que simplesmente esqueceu de morrer. Imagine, ele só atinge a maturidade aos 150 anos durante o primeiro século e meio de sua vida. Esse gigante é essencialmente uma criança e um adolescente. Ele cresce devagar, menos de 1 centímetro por ano. Por isso, os cientistas já suspeitavam que ele vivia por muito tempo, mas quanto tempo ainda era um completo mistério. Isso exigiu muito esforço. Não dá para perguntar ao tubarão. Geralmente, a idade dos peixes é calculada da mesma forma que a das árvores, pelas camadas de carbonato de cálcio nos chamados ossos auditivos, mas esse tubarão quase não os tem. Então, os métodos habituais não funcionam. Então, os cientistas olharam nos olhos dele. O cristalino do olho cresce a vida inteira e seu centro se forma antes do nascimento. Os cientistas determinaram a idade desse centro e, assim, descobriram a idade do tubarão e descobriram que ele tinha cerca de 400 anos. E quando você vive tanto tempo assim, não é de se estranhar que acabe esquecendo de morrer. Esqueceu também o crocodilo, pai 10.000 vezes em mais de 100 anos, e o papagaio que deu 7 voltas ao mundo, tartarugas, um lagarto e outras criaturas de um mundo extinto são animais que esqueceram de morrer. O que foi? O tubarão da Groenlândia habita as águas frias do Atlântico e Ártico, agindo geralmente como um tanque submarino lento. Por muito tempo, acreditou-se que sua longevidade era resultado do frio e do ritmo de vida lento. Mas novas pesquisas aprofundaram-se mais diretamente no DNA. Ao decifrarem seu genoma, os cientistas descobriram algo interessante. O que? Este tubarão possui várias cópias extras de genes que o protegem do câncer. Outro grupo de pesquisadores também encontrou nela várias cópias extras de genes ligados à reparação do DNA. Ou seja, o organismo desse tubarão está bem equipado com ferramentas que o ajudam a reparar danos e a viver por muito, muito tempo. Sim, o tubarão já chegou a 400 anos de idade, mas esse pode não ser seu limite, pois pode viver ainda mais. Os tubarões da Groenlândia podem viver até 576 anos, de acordo com as estimativas mais modestas, e as estimativas máximas chegam a 1.200 anos. Embora isso seja difícil de acreditar, neste caso, você esquece de morrer, e até mesmo de que é um tubarão. Um dia você acorda e pensa, maldição, por que estou no oceano se sou uma capivara? Que loucura! No entanto, os tubarões da Groenlândia não são os únicos nessa situação. Este é Ming, um molusco que oficialmente viveu uma vida com a qual só podemos sonhar. Se ele soubesse olhar ao seu redor, teria testemunhado a ascensão e queda de impérios, guerras, revoluções e a conquista do espaço pelo ser humano. Mas é claro, ele não viu nada disso, era um molusco. Seu único mundo era a superfície interna da própria concha. E isso só na teoria, já que ele não tinha olhos, mas são detalhes. Em 2006, Ming morreu. Não foi decisão dele pelo momento. Os cientistas o mataram acidentalmente, abriram o molusco para determinar sua idade e descobriram que ele tinha 507 anos. Para ser o mais preciso possível, ele apareceu entre 1489 e 1499, nas costas da Islândia. Ming era uma espécie de molusco bivalve comestível, um desses habitantes marinhos tranquilos do Atlântico Norte, acostumados às águas frias e grandes profundidades. Você sabe quem mais habita as águas frias do Atlântico Norte? O próprio tubarão da Groenlândia. Ao comparar bivalves marinhos longevos, cientistas notaram que, quanto mais próximos dos polos, esses animais crescem mais devagar e vivem mais tempo. Nos trópicos acontece o contrário. A vida é mais intensa, o crescimento é mais rápido e a vida é mais curta. A principal hipótese agora é esta. Nas latitudes altas, a comida é sazonal e muito irregular, o que obriga o organismo a economizar bastante. Os moluscos se alimentam de fitoplâncton, algas microscópicas que filtram da água. Mas no inverno, há 6 meses de escuridão. Quase não há fitoplâncton, o que significa que há poucas calorias.
Diversos estudos já comprovaram que a restrição calórica pode prolongar a vida, já que o metabolismo, ou seja, a velocidade de todos os processos químicos do organismo, diminui. O tubarão da Groenlândia tem a mesma história. Seu metabolismo é incrivelmente lento, uma adaptação especial às profundezas geladas em que vive. O rigoroso norte frio patrocina a criação de criaturas marinhas que esqueceram o significado da morte, mas não vale a pena se mudar para lá na esperança de viver 200 anos. Nós não, bom, pelo menos eu não. Nós não somos organismos marinhos, e o frio não vai fazer com que nosso metabolismo desacelere. Para que os humanos tivessem algo parecido, teríamos que passar 1000 anos de existência. Então, se as baleias são os maiores animais da Terra e, ao mesmo tempo, os mais longevos entre todos os mamíferos, reconhecemos facilmente o cachalote, a baleia jubarte e a orca. Há outro gigante do norte pouco mencionado, a baleia da Groenlândia. Você percebe isso, não é? Outro membro do Clube dos Frios é um enorme habitante do Ártico, que pode viver mais de 200 anos. Sua fama vem da cabeça enorme, com a maior boca entre os animais, e do comprimento de um cachalote adulto. Grande o bastante para cobrir uma estrada de 4 faixas. Por muito tempo, não sabíamos como esses monstros de 80 toneladas viviam tanto tempo. Agora, os cientistas estão começando a encontrar pistas. Acontece que parte do segredo pode estar na capacidade dessas baleias de reparar o DNA. Nossas células sofrem danos constantes no DNA, o que é um processo normal. O organismo tenta reparar esses danos, mas não faz isso de maneira perfeita. Com o tempo, mutações se acumulam. Quanto mais mutações, maior o risco de câncer e mais rápido as células e os tecidos envelhecem. Nas baleias da Groenlândia, esse reparo funciona especialmente bem para reparar de forma eficaz um dos tipos mais graves de dano, quando as duas fitas do DNA se rompem simultaneamente. O resultado são menos mutações e um organismo que funciona por mais tempo. E isso é realmente impressionante se levarmos em conta a magnitude. Uma baleia possui incontáveis células, milhares de vezes mais que um ser humano. Em teoria, o risco de câncer deveria ser alto, pois mais células aumentam a chance de algo dar errado. Mas esses animais não apresentam esse aumento do risco, o que sugere a existência de potentes mecanismos naturais que inibem o desenvolvimento de tumores. Morte, que morte! Mas, para ser justo, não apenas os habitantes do norte conhecem uma vida indecentemente longa. Henry é um verdadeiro recordista. Com 125 anos, é considerado o crocodilo mais velho do mundo e, para dizer o mínimo, teve uma vida muito intensa. Só nas últimas décadas, esse imponente macho foi pai de milhares e milhares de filhotes. Com o tempo, Henry cresceu e ficou impressionante. Ele tem pouco mais de 5 metros de comprimento e pesa cerca de 700 quilos. Um crocodilo do Nilo comum geralmente atinge 4,5 metros e pesa cerca de 410 quilos. Ou seja, Henry é uma versão extra grande. Segundo o Crockworth Conservation Center, na África do Sul, onde vive desde 1985, ele nasceu por volta de 1900 no delta do Okavango, em Botsuana. Desde que Henry chegou ao Crockworth, ele acasalou com pelo menos 6 fêmeas, segundo os cuidadores, em menos de 40 anos. Ele foi pai de mais de 10 mil filhotes. O aniversário de Henry é em 16 de dezembro. Em 2025, ele fará 125 anos. Ou ele já completou? Se nosso vídeo chegar a tempo, há uma história alternativa sobre sua participação no programa britânico Crocodilos Assassinos com Steve Bexhall. Disse que Henry foi capturado por um caçador de elefantes em 1903, que o batizou em sua homenagem. Mas essa versão não condiz com os dados do batismo. Afirmam que o crocodilo passou a maior parte da sua vida no delta do Okavango. Henry é um animal único e atualmente vive com outro crocodilo idoso, Colgate, de cerca de 90 anos. É bem sabido que os crocodilos em cativeiro podem viver tranquilamente até os 100 anos. E há cientistas que sugerem que alguns deles podem sofrer o que é conhecido como envelhecimento insignificante, um termo que se refere a organismos que quase não apresentam sinais de desgaste biológico. Ou seja, a ideia é que, em teoria, os crocodilos não morrem de velhice propriamente dita, mas sim são vítimas de fatores externos como a fome, doenças e acidentes.
Claro, seria estranho dizer que os crocodilos esqueceram completamente a morte como fenômeno, mas o fato de serem incrivelmente resistentes é inegável, especialmente se comparados com outros animais do mesmo porte. Devem haver várias razões, mas uma linha de pesquisa se destaca. Existem estudos que sugerem que a chave pode estar na composição incomum da microflora intestinal, ou seja, o conjunto de micro-organismos que vivem em seu interior e participam da digestão. Em um dos estudos, os cientistas afirmam diretamente que a microbiota intestinal do crocodilo, ou as substâncias que ela produz, podem ajudar o animal a ser tão resistente e longevo. E já que viemos para a terra firme, seria estranho não mencionar as tartarugas gigantes, que realmente se destacam entre os outros animais que vivem indecentemente muito tempo. Aqui temos um macho de tartaruga gigante de Aldabra que vivia no zoológico Alipore, em Calcutá. Em 2006, quando morreu, ele era visto como um dos animais mais velhos do mundo. Ele nasceu entre 1750 e 1826, vivendo de 180 a 255 anos. Um exemplo recente é Jonathan, a tartaruga gigante das Seychelles, que ainda vive e deve chegar a 193 anos em 2025. Nascido por volta de 1832, ele é o animal terrestre mais velho do mundo. É como se Jonathan não soubesse que é preciso morrer. Ou você sabe, Malila, uma tartaruga, presenteada à família real de Tonga por James Cook, segundo a lenda, viveu cerca de 188 anos. E há inúmeras histórias como essa. As tartarugas realmente vivem muito tempo, e existe uma explicação para isso? Na verdade, há várias. Em primeiro lugar, a evolução. Predadores como cobras, guaxinins e outros que preferem presas fáceis adoram ovos de tartaruga. Para compensar de alguma forma as perdas e transmitir seus genes, as tartarugas precisam viver muito tempo, se reproduzir com frequência e botar muitos ovos. A lógica é simples. Quanto mais tempo você viver, maior a probabilidade de que pelo menos algum dos seus descendentes sobreviva. Em segundo lugar, a biologia. Aqui tudo é mais complicado, mas a essência é a mesma. Um dos segredos da longevidade está relacionado com os telômeros, que são pontas protetoras do DNA. Ajudam as células a permanecerem vivas por mais tempo e as protegem contra tumores. Em resumo, nas tartarugas, esse sistema é mais estável, fazendo com que as células se desgastem e se rompam menos, e, em geral, resistem mais ao tempo do que a maioria dos animais. Mas enfim, por que estamos falando tanto de répteis? Entre mamíferos, há também alguns que parecem ter esquecido de morrer, embora os prazos sejam diferentes. Na natureza, as gorilas geralmente vivem entre 35 e 40 anos, mas em cativeiro podem viver muito mais. Um exemplo é a gorila ocidental das planícies, Fatu. Ela mora no zoológico de Berlim desde maio de 1959, ou seja, há 66 anos. Acredita-se que ela tenha nascido por volta de 1957, o que significa que em 2025 completará 68 anos. Para efeito de comparação, a expectativa de vida média dos gorilas em zoológicos é entre 40 e 50 anos. Fatu foi encontrada na África Ocidental e levada para Marselha em 1959. O marinheiro usou a jovem gorila como pagamento em uma taverna local. Depois, ela foi comprada pela comerciante de animais francesa Madame Lefebvre e depois levada para o zoológico de Berlim. Agora Fatu está sem dentes, e os funcionários do zoológico garantem comida macia e fácil de digerir para ela. O veterinário André Schull disse que Fatu recebe os melhores cuidados para sua idade. Sim, tudo faz sentido. Se Fatu estivesse na natureza, dificilmente teria vivido até essa idade. A perda dos dentes significa que o animal simplesmente para de se alimentar normalmente e lá ninguém pode ajudá-lo. Neste vídeo, Fatu comemora seu aniversário de 68 anos. Como pode ver, o melhor presente para um gorila é uma cesta de frutas e legumes. Em geral, os vídeos sobre Fatu costumam ser festivos. Há cerca de 130 anos, quando as mulheres neozelandesas conquistaram pela primeira vez o direito ao voto, quando os atletas estavam começando a competir nos primeiros Jogos Olímpicos modernos, quando os primeiros filmes surgiram nos cinemas. Numa pequena ilha da Nova Zelândia, nasceu um réptil verde, manchado e com dorso espinhoso. Era uma cria de tuatara, espécie única e antiga que só existe na Nova Zelândia. Saiu de sua toca, atravessou o solo da floresta e, milagrosamente, escapou de todos que poderiam comê-la.
pássaros, ratos e até tuataras adultas, que por vezes praticam canibalismo. Ainda não atingiu o tamanho adulto, com quase 1,5 kg. Até os 35 anos, esses animais crescem lentamente, sem pressa, especialmente para morrer. Durante as décadas seguintes, viveu tranquilamente na ilha Stephens, no extremo norte da Ilha Sul, caçava à noite, se aquecia ao sol durante o dia e levava uma vida reptiliana tranquila. Sua trajetória na natureza terminou por volta dos 80 anos. Em 1970, ele foi levado para um museu em Invercargill, cidade mais ao sul do país. Lá, ele se tornou Henrique o Tuatara, uma estrela local e residente permanente da exposição. Henrique agora tem, segundo estimativas, entre 110 e 130 anos. Ele é considerado o tuatara mais velho do mundo e provavelmente o animal mais antigo da Nova Zelândia. Ele também é o representante mais reconhecível de sua espécie, uma lenda viva. Os tuatarás são, em geral, uma das espécies de répteis de crescimento mais lento do planeta. Seus ovos podem incubar por até 16 meses, eles são capazes de se reproduzir até os 100 anos e podem viver até 200, ou seja, são verdadeiros répteis longevos. Aliás, o cuidador que cuidou de Henry durante décadas se aposentou há alguns anos. Lindsay Hadley conheceu Henry em 1970, quando era estudante e voluntária no Museu de Southland. O homem cresceu com esse lagarto, e agora é possível que o lagarto viva mais que ele. Espere, e quanto às aves? Esta é Mickey, a pinguim macaroni mais velha do zoológico e aquário de Pittsburgh, que fez 42 anos em 17 de novembro de 2025. Ela está entre os pinguins mais velhos da América do Norte. Na natureza, pinguins macaroni vivem de 10 a 15 anos, raramente mais que isso. Segundo a Associação de Zoológicos e Aquários, esses pinguins vivem em média 26 anos em cativeiro. Mickey já superou essa média há tempos e hoje vive como se a morte não existisse. Sua longevidade é um excelente indicador de como ele é bem cuidado. Mickey nasceu em 1984 e se mudou para Pittsburgh, vindo de Seward, San Diego, em 2003. 4 décadas depois, ela segue surpreendentemente ativa, ganhando o apelido de Garota de Ouro. Sim, a visão dela está começando a falhar, mas a audição é excelente. Mickey reconhece com segurança seus cuidadores pelas vozes e sempre é a primeira a reagir. E agora quero te falar sobre uma orca, que em teoria deveria ter morrido aos 80 anos, mas que por algum motivo continuou vivendo, e por acaso chegou aos 105, por isso a apelidaram de vovó. Era fácil reconhecê-la pelo formato da nadadeira, seus saltos fora d'água e por sempre liderar o grupo batendo a cauda. Se alguém se desviava do rumo, era impossível confundi-la com outra. A última vez que a vovó foi vista foi em 12 de outubro de 2016. Para os cientistas, pesquisadores e todos os entusiastas das orcas, foi uma pequena tragédia. Tinha partido uma orca que possivelmente já tinha mais de 100 anos. Ela era uma verdadeira anciã, a guardiã do conhecimento de sua família. Ela sabia quando o salmão subia para as desembocaduras dos rios, quais algas serviam de refúgio, e ela se lembrava dos antigos cânions submarinos, onde antigamente abundavam enormes cardumes de salmão real. Sua longa vida lhe permitiu ver muitas coisas, até algumas que preferia não ter visto. Balas, bombas, redes, filhotes mortos. O Centro de Pesquisa de Baleias da ilha de San Juan estimava que a vovó havia nascido aproximadamente em 1911. Segundo os pesquisadores, ela chegou a ser mãe, avó, irmã e tia de toda a sua família, que contava com 24 orcas. Existem 2 versões sobre a idade da vovó, sendo a primeira a mais romântica e querida por todos. Sugere que ela nasceu em 1911. Nesse caso, no momento de sua morte, teria 105 anos. A mais recente reduz o intervalo de 1936 a 1951, então teria entre 65 e 80 anos. Mas é claro, eu gosto mais da primeira versão. Muitos detalhes da vida da vovó são conhecidos, como quando foi capturada com parte da família em 1967, mas os funcionários do Parque Marinho decidiram que ela era velha demais para os espetáculos e para viver em cativeiro, e simplesmente a libertaram. Isso, ao que parece, foi sua salvação. A vovó sobreviveu a todos os filhos. Em 2012, todos os descendentes diretos já haviam morrido, restando apenas a matriarca orca, que parecia ignorar a morte.
Sim, outra coisa importante. As orcas vivem de 50 a 80 anos, mas as estimativas variam. SeaWorld, por exemplo, afirma que na natureza, as fêmeas vivem entre 30 e 50 anos, e os machos entre 19 e 30. Um estudo de 2005 apontou médias mais altas, 45,8 anos para fêmeas e 31 anos para machos entre 1970 e 13.996. E os grupos de conservação marinha acreditam que até mesmo esses números estão subestimados, porque as populações selvagens foram muito afetadas pela caça, poluição e capturas em massa. Na opinião deles, a expectativa de vida natural das orcas é quase a mesma que a dos humanos. Machos vivem até 75 anos e fêmeas até 80. Em resumo, independentemente da idade atribuída à avó, ela sobreviveu a todos, levando em conta o quão vulneráveis são as orcas e quantas foram mortas nos últimos 100 anos. Ela ter vivido assim já é um grande feito. Quando falamos dos animais mais longevos, pensamos nas baleias, nas tartarugas, nos tubarões, mas certamente não em um pequeno pássaro tagarela. Mas você está enganado. A história conhece um caso assim? Em 1916, morreu Cocky Bennett, uma cacatua famosa em Sydney que alcançou uma idade com a qual poucos sonham. Segundo relatos, Cocky tinha cerca de 120 anos. Ou seja, nasceu quando George Washington ainda era presidente do novo país ocidental. Napoleão era soldado raso no exército francês. Nasceu antes dos cientistas descreverem o ornitorrinco e talvez antes da primeira vacina. Quando Cocky se lembrou da morte, o mundo já era outro e a Primeira Guerra Mundial estava em curso. Aviões já tinham piloto automático e londrinos desciam diariamente as escadas rolantes para pegar o metrô ao trabalho. Hollywood era fascinado por Charlie Chaplin, mas sua longevidade como cacatua de crista branca domesticada é tão incomum? Cocky poderia viver cerca de 80 anos como seus cuidadores, mas esquecer da morte por mais 40 anos é incrível. Não surpreende que Cocky tenha sobrevivido a pelo menos 2 donos. Cocky passou 78 anos viajando constantemente. O capitão George Ellis navegava pelos mares do sul em seu navio dedicado ao comércio, e Cocky o acompanhava em todos os lugares, como um pequeno marinheiro emplumado. Quando Ellis morreu aos 87 anos, seu sobrinho ficou com o papagaio. Nessa época, Cocky já tinha dado 7 voltas ao mundo com seu antigo dono. Após uma vida intensa, enfim pôde se aposentar. Um casal de Sydney o acolheu. Assim, Cocky passou de ser um lobo do mar a se tornar uma lenda urbana. Ele era famoso por suas frases engraçadas, como quando dizia: "Um de cada vez, cavalheiros, por favor." Sua favorita era: "Se eu tivesse mais uma maldita pena, eu voaria." Talvez seja preciso esclarecer algo. Devido a uma doença do bico e das penas dos papagaios, um vírus que ainda hoje mata metade das cacatuas. Antes de atingirem a maturidade, Cocky passou as últimas décadas de sua vida praticamente careca. Essa mesma doença estragou seu bico, que ficou comprido demais, irregular e curvado. No final da vida, Cocky só podia se alimentar de comida triturada, pois de outra forma não conseguia obter os nutrientes necessários. Na famosa foto de setembro de 1914, Cocky tinha 118 anos 2 anos antes de morrer. Sim, a vida deixou marcas no pobre animal, mas olha, foi uma vida longa e muito intensa. Você não acha que merece um like? Até logo!